Meu nome é Apolo, sou um dos pastores do Ministério ou da denominação Templo da Salvação, que fica ali na Praça do Arara, no bairro Rosinho Macedo. Pela bondade e a misericórdia do Senhor, nós temos um programa que o evangelista Elson disse aqui, no canal 58, toda segunda, quarta e sexta, às 14 horas, e uma reprise às 8h30 da noite. Os irmãos poderiam estar assistindo para estar conhecendo um pouco mais do trabalho que o Senhor tem nos confiado. Fico muito feliz com o convite do evangelista Elson, que nos assistiu e fez o convite. Foi lá no templo no sábado, participou de parte de um culto, e agradeço a Deus pela vida dele, como também pelo pastor Marcos, que não está aqui, não é isso? E temos aqui um diácono e um presbítero, que são pessoas importantes que ajudam nesse trabalho, estão na direção. Fico feliz de estar conhecendo, como toda a igreja, em nome de Jesus. Ali atrás, como já foi falado, a minha esposa Ramayane, estamos juntos há quase 5 anos, nessa caminhada pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos agora deixar os cumprimentos e as apresentações e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Prometo aos irmãos que não vou usar o tempo todo que foi me dado. O evangelista falou até 9h10, mas em nome do Senhor eu quero terminar antes das 9h. Eu aprendi lendo a biografia de um grande evangelista, que se o sermão for bem objetivo e ele alcançar no máximo 40 minutos, não cansa o público, tem uma maior facilidade de absorver, e aí vocês não ficam cansados da cara do pregador, do pastor. Então, as pessoas que fazem mais do que você tem que ter a humildade de aprender com eles. Então, depois que você lê esse tipo de coisa de grandes homens que pregaram o mundo inteiro, você tem que copiar. A Bíblia manda imitar o que é bom. Efésios capítulo 6, em nome do Senhor, versículo 10, uma passagem conhecidíssima da igreja. Imagino a igreja do Evangelho de Jesus, como é uma igreja de porte grande, na cidade, 7 Lagoas principalmente. Então, tem plena consciência que tem a compreensão desta palavra. Caso contrário, não estaria onde está. Mas uma vez que a palavra de Deus ela se renova, eu creio nisso, então nós vamos meditar um pouco nisso aqui. Efésios 6 e capítulo 10, que vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Você pode orar comigo? Amém. Repete a oração assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Fale comigo. O que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar em nome do Senhor.
se diz obra, seja ela no mundo espiritual, ou seja ela no mundo material, há uma necessidade de existir uma compreensão, há uma necessidade de ter entendimento do que se fala, do que se trata, entender, compreender e praticar aquilo que é dado, para que possamos sair do estado que estamos e avançar. Todo tipo de obra, há quesitos, há ordens, há coisas a serem entendidas e cumpridas. Quando isso é desrespeitado, quando isso é quebrado, é ignorado, há uma falha no processo. O resultado não é alcançado. Eu preciso falar para você que Jesus, no seu ministério, a Bíblia fala que consistia em 3 coisas. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Há uma diferença de pregação para ensino. Eu creio que hoje aqui nós estaremos mais trabalhando na área de ensino. O Senhor me traz para passar algumas informações para o crescimento seu em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Lendo esse texto de Efésios, nós podemos perceber de forma clara. Eu não vou falar com você sobre cada detalhe da armadura. Pode ficar tranquilo, isso aí você sabe. Cada detalhe que você tem que pegar para guerrear. Eu li esse texto para mostrar para você que viver para Deus, uma missão, é algo comparado com guerra. É algo comparado com combate, com confronto, com luta. E Jesus Cristo disse isso no início do seu ministério, no meio, no fim. E Paulo vai falar isso de uma forma até mais clara do que Jesus, porque Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele não pode ficar explicando em detalhes. Mas Paulo, pela vida inteira, ele recebeu mais essa liberdade, devido até ao grande conhecimento e sabedoria que o apóstolo Pedro vai falar que ele deu, que ele recebeu. Então Jesus vai falar: olha, quando o exército vai lutar, ele tem que saber contra quem ele vai lutar, se ele tem capacidade de lutar, quais as armas que ele tem, o que o outro exército está vindo contra ele tem, o que o outro exército é bom. Jesus disse que tem que fazer isso. Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos assim: olha, quando vocês, ou antes de vocês irem para a guerra, busquem o poder, e após receber, vá para Jerusalém e os convites, mas não saia antes de receber. E Paulo tem uma visão de Roma e do exército romano, que ele compreendia muito bem. Paulo começa a perceber que essa vida espiritual, esse combate, é uma guerra. E olhando os soldados, ele entende que, como uma guerra espiritual, nós também temos que tomar posse de algumas questões espirituais para entrar numa guerra. Quem aqui frequentou o exército, passou pelo exército, vai entender que você precisa saber e viver a disciplina, que só faz missão quem é capaz de obedecer ordem, só faz missão quem é capaz de trabalhar em grupo. Louvado é o nome de Jesus. Amém. Só faz missão quem é capaz de reconhecer o valor do outro que está do lado. Não precisa passar pelo exército com o próprio. Você assistindo um filme, lendo a revista, ouvindo os outros, você vai entender que ninguém pode ser um bom soldado se não entender e não respeitar o seu superior. Ele tem que entender quem é o general, quem é o capitão. Ele tem que entender as ordens. Ele tem que compreender a ordem. Ele tem que, às vezes, passar a ordem para alguém. Ele tem que incentivar as pessoas que estão em sua volta. Todos têm que viver unânimes em um só pensamento de cumprir aquela missão, para que então haja êxito. É o que Paulo está falando. Estamos em uma guerra. E Paulo, no texto ali, ele disse assim: olha, no demais, irmãos, nessa guerra, fortalece-se no Senhor. Paulo está dizendo: a força da missão não provém de ti. Assim como a igreja tem o cabeça que é Cristo, nós, como soldados, temos um general que é Cristo. E a nossa força está nele, provém dele.
Primeira questão que eu quero colocar na sua mentalidade é isso daqui: missão. Só faz missão quem trabalha em grupo. Só faz missão quem reconhece o valor um do outro. Só faz missão quem recebe ordem. Só faz missão quem entende que Jesus Cristo é o provedor. É Ele que entrega o poder. É dele que vem, Ele é a fonte. Ninguém pode sair para a missão sem entender esse primeiro passo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aí então, rapidamente, Paulo vai falar de um pouco de armadura. Então, só vou dar uns toques aqui para a gente cair no que eu quero dizer ainda. Não é isso. É uma introdução. Para você entender o que é missão. Para você entender qual sincero e qual importante é esse trabalho. Paulo vai falar então de diversas armaduras, porque ninguém vai lutar sem ter armas de ataque e de defesa. Você nunca sai para lutar, nunca sai para uma guerra sem saber com o que você vai atacar para ferir e como você vai defender. Um soldado despreparado, ele coloca em risco não apenas a sua vida, mas a vida de quem está em tua volta. Entenda esse mistério. É por isso que a Bíblia vai falar que um só pecador derruba várias pessoas que estão em sua volta. Uma maçã, uma batata podre, irmãos, eu fui nessa semana fazer uma compra, você repara que você pega uma batata podre, você pode comprar no dia, todas as outras estão podres. Uma pessoa despreparada, ela coloca todo o grupo em estado vulnerável. Tem que entender isso, tem que entender o que é missão. Paulo vai falar assim: olha, toma a armadura. Você precisa entender. Você precisa receber proteção. A primeira coisa depois da consciência de Jesus é a armadura. A armadura não é para ataque, é para defesa. É para defesa. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, é surpreendente quando a gente para examinar as Escrituras. A Bíblia não manda a gente ler, a Bíblia manda a gente examinar. Você lê um jornal, você lê uma revista. Agora, quando você examina, você agora não lê mais na sua capacidade, você lê com a direção do Espírito. E quando a Bíblia fala, entenda que o Senhor é o provedor e você tem que tomar a armadura, por que o Senhor não dá capacidade de atacar primeiro? Ele dá agora a armadura para se defender. Porque ninguém vai para uma missão sem antes, queridos, ter marcas e ter cicatrizes. Nenhum soldado vai para uma missão sem antes aprender o que é pegar uma arma, desmontar uma arma, montar uma arma, sem antes preparar o seu físico. E para fazer isso ele cai, ele machuca. E para fazer isso ele pensa em desistir. E ele vai continuando até o corpo estar firme e até ele saber manusear as questões de ataque. Ele prepara algo primeiro, ele recebe um choque primeiro. E quando Deus fala assim, ó, pega a armadura, Deus está falando assim, olha, você vai aprender a atacar depois que você for capaz de suportar. Ninguém faz missão se não for capaz de suportar. Suportar o que, querido? Suportar acusação, suportar afronta, suportar oposição dentro da própria família. Ninguém está digno para ir para uma missão se não for capaz de enfrentar as questões básicas da vida. É por isso que antes do Senhor dar a arma do ataque, Ele te dá algo de defesa. É preparação de corpo. Por que você acha que ninguém pode entrar no exército sendo menor de idade, como um adolescente ou criança? Porque não está preparado para ter uma armadura, não está preparado para compreender aquilo que ele está sendo preparado para fazer. Ele não tem a capacidade nem de discernir a importância daquilo que está envolvido. O Senhor não manda, a Bíblia fala neófito ou pessoa infantil para uma obra. Você pode entender na sua mente. Quem sabe você conhece pessoas que saíram, que não tinha submissão, pessoas que saíram para uma missão e fracassaram, pararam no início do caminho. É pessoas que não compreendiam o que é submissão, o que é respeito à liderança. Pode ser de pastor, presbítero, diácono, evangelista, mestre, apóstolo, profeta.
pode ser do círculo de oração, pode ser da liderança da mocidade, do líder das crianças, a pessoa que não entende o que é liderança, a pessoa que entende o que é participação, comunhão, é uma pessoa criança, é neófito. Toda hora que ele sai para a missão, ele pode ter a maior intenção do mundo, e ele está despreparado. No primeiro combate ele cai. Entende isso aí? Compreende que Deus é o Senhor e pega a armadura. E dessas armaduras que o Senhor vai nos dar para proteger contra as ciladas e astutas de Satanás, Ele vai nos falar outra coisa muito importante aqui. Pega essa armadura e entenda que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Querido, o que tem destruído a igreja, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é o pecado da prostituição, do adultério e da mentira, porque nós evangélicos e a liderança colocou alguns pecados maiores do que os outros. Entende? E quando alguém prostitui, o negócio cai, adultera, cai, é pecado terrível. Mas a gente tem que entender que na mesma lista dos pecados de adultério e de prostituição, existe a lista de pecado da fofoca. Existe a lista do pecado, na minha palavra, da língua grande, da facção, da amargura, do ódio que cresce no coração. Por que Satanás não destrói a igreja mais com prostituição e adultério? Porque nós só falamos nisso. E esquecemos que na mesma lista do pecado que conduz ao inferno, da prostituição e do adultério, está a facção. Está um irmão que olha para o outro e fala: eu não consigo olhar para aquela cara daquele irmão. Satanás, como ele compreende que nós damos muita ênfase a algo e esquecemos das outras que parecem inferiores, ele pega aquela inferior, porque Satanás é estrategista e é nosso inimigo. O que tem destruído a igreja, o que tem destruído os soldados de Cristo, a maioria das coisas que divide a igreja é a falta de tolerância um com o outro, é a falta de compreensão um com o outro. E deixa eu te falar, você pode falar assim: pastor, mas tem gente que é difícil de tolerar. Eu sei. É por isso que a Bíblia fala: suportai uns aos outros. É por isso que a Bíblia fala: tolerar uns aos outros. Mas ela nunca vai te dar apoio para você ignorar, falar mal, dizer que é superior, apontar o dedo. Nunca, nunca. Pastor, o evangelista falou que a missão começa em casa, e depois da casa na igreja. Depois da casa na igreja. Começa em casa, esposa, marido, filhos. Depois da casa, a igreja, é comunhão. Depois da igreja é rua, é para fora, é becos, é favelas, é morro, é canto da cidade, é confins da terra. Antes de ir lá para fora, dois processos: relacionamento dentro de casa. Ninguém pode ir para a missão se não conversa com o irmão. Irmãos, eu recebo telefonema que eu falo para você a verdade: é só Deus que dá a gente estômago para tolerar uma coisa. Pastor, ora para mim, estou passando uma perseguição muito grande. Eu falo: por quê, irmã? A minha irmã tem um ódio de mim tremendo. Eu falo: por quê, irmã? Porque ela não gosta de mim. Mas por quê, irmã? Uma vez, peguei uma rua emprestada, faz 8 meses, passei o dia de entregar. Irmãos, aquilo ali dá vontade de quebrar o telefone. Do modo que Satanás ganha a mente de uma pessoa, aí é quase um ano sem conversar, dentro de casa. E a pessoa já fala: eu participo do círculo de oração, eu não falto uma quinta-feira à tarde. Não adianta, irmãos. A missão é em casa, relacionamento, é igreja, comunhão. E depois passou nesses 2 livros, aí é fora, querido. Deixa eu continuar em nome do Senhor. Paulo vai falar uma coisa: a sua luta não é contra a carne e contra o sangue. Nunca ora a Deus, para colocar assim: Deus, toma conta daquela irmã, toma conta daquele irmão, mostra aquele pastor, Deus faz a obra. Nunca ore a Deus. E você está caçando maldição para a tua vida. Nunca ore a Deus contra a vida de uma outra pessoa. Alguém levantou com o espírito de Satanás, fala: Senhor, eu oro para aquela irmã e repreendo o espírito maligno na vida dela ou dele, porque quero ela salva, liberta no teu nome. Muda a tua oração, você vai ver a diferença na tua vida. Em nome de Jesus. A tua luta não é contra a carne, a tua luta é contra
você estiver no meio, toma dores por você. Fala, eu errei, me perdoe. Vamos continuar, a gente não pode parar por coisa tão insignificante em nome de Jesus. Toma as dores por você, pois isso Cristo fez. A Bíblia fala que você grita a dor dele. Amém, irmãos? Amém. Entenda, nós já falamos de 3 bases importantes. 4. Missão é símbolo de um exército. Jesus Cristo é Ele que manda, é Ele que vem a luz, é a fonte. Depois você pega uma armadura, que você tem que apanhar luz, não falta tempo. Eu não vou gastar até 9 horas, mas são muitas coisas. A gente precisa de 3 horas para explicar e ter uma noção básica de missão, de armadura, de combate. Então são muitas coisas, estou correndo. Então Jesus Cristo é a fonte, a armadura para você ter cicatrizes e saber defender. Depois você tem que entender que a sua luta não é contra a carne, contra sangue, é contra Satanás. E aí depois você tem que pegar o capacete da salvação, você tem que agir com fé. Você tem que agir com justiça, você tem que agir com verdade, você tem que agir mediante o Espírito de Deus, que é a palavra. Você tem que agir com oração e com súplica. Preste atenção, eu não tenho tempo de falar de cada um detalhes e dar exemplos. Eu quero destacar aqui em nome do Senhor, pelo menos 2. Eu quero destacar aqui a oração rapidamente, em nome de Jesus. Eu preciso destacar a oração. Quando o presbítero falou aqui de oração, foi uma confirmação grande que eu estava no meu espírito em que destacar, para comentar com os irmãos. E a oração, eu falei assim, amém, Senhor, já entendi. Então eu preciso destacar a oração com vocês e preciso destacar a fé. Rapidamente, presta atenção. No combate, no conflito, numa luta, você recebe dados do inferno de tudo quanto é lado. Você é afrontado de tudo quanto é lado. E às vezes não tem como você atacar, porque na maioria das vezes o teu inimigo, ele é covarde. Ele fica escondido. E ele não luta com uma espada, ele vai lutar com uma flecha, ele vai lutar contra um dardo. É algo que se manda. Então não tem como você lutar perto. Não tem como você tirar a espada do espírito e dar uma palavra de verdade. Não tem como. É uma luta que você então vence na defesa. Entenda esse mistério. É uma luta que você não pode atacar. É uma luta que você vence defendendo. E uma luta que você vence defendendo quando você enfrenta algo que você não pode resolver uma palavra de uma moça, não pode resolver contando com o pastor, você não pode resolver apoiando alguém. Você precisa usar a fé. É escudo. Entenda uma coisa, como que funciona a fé. Você é soldado, você está caminhando uma batalha. A flecha de um lado, a flecha do outro, a flecha soltada no ar para que ela desça no teu corpo, e você continua caminhando apenas assim, olha, eu creio em Jesus, eu sei por que estou aqui, eu não vou parar, eu continuo. E às vezes alguma flecha te acerta, entenda isso. Às vezes algum dado te acerta, e você então na caminhada sente o ar que te acertou, mas não foi Deus que foi covarde e permitiu, foi Deus que foi covarde e não viu não, ele viu que ia te acertar. Precisava. Às vezes no combate, você precisa ser atingido para você entender em que ponto, em que área você está ficando com a guarda aberta. O Senhor permite isso. Soldado do Senhor, irmãos, é coisa extraordinária. É seres e mulheres extraordinários, porém com cicatrizes. Então às vezes você é atingido, você fala, ai, uma murmuração não sai da sua boca, mas um gemido sai. Isso é missão. Você está fazendo uma missão. A pessoa não entende o que você está fazendo. A liderança, quem sabe, não tem nem a compreensão. Quando eu falo de liderança, eu não estou falando bem dos seus pastores. Quem sabe a liderança dos jovens, quem sabe a liderança das irmãs. As pessoas que eu mais ouço e atendo são mulheres, irmãs. Não consegue compreender aquilo que queima dentro do teu ser. Então você foi atingido com uma calúnia, com uma luta, com alguém dizendo que você está querendo fazer muito demais. Mas mediante a fé, preste atenção que é fé. Fé é algo que você não vê, fé é algo que ninguém está vendo, mas você crê, você acredita que é seu, que está ali, e por causa disso você continua. E a Bíblia fala que isso agrada a Deus. Nenhum soldado é soldado sem exercer a fé. É a fé, juntamente com esperança e amor, que é a tríade que coloca você firme, aonde você estiver, com quem você estiver, enfrentando o que você estiver enfrentando. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se vocês conseguiram reparar e entender que no final de Efésios,
no capítulo 6, olha o que Paulo fala assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica de novo. Você consegue perceber uma ênfase na oração, querido? Ninguém pode fazer nada para Deus sem entender o que é comunhão com o Espírito. Tem culto de oração aqui? De manhã? Toda quinta-feira. Quinta e segunda, à noite. Seja sincero. Não levanta a mão mentindo, não, que Deus conhece. Seja sincero. Quem aqui vem e participa com alegria no culto de oração? Está vendo uma coisa? A gente não está falando na rua, não, irmãos. Presta atenção. Parece que 4 pessoas. Entenda isso aí. Não é à toa, não. Por isso que quando eu estava perguntando a Deus sobre qual ponto eu levantar, e você falou da oração, foi algo no meu coração de uma confirmação muito grande. Nós temos aqui quase que 40 pessoas, contando com quem está lá fora. 10% participam do culto de oração. Entenda isso aí. Você nunca vai realizar os teus mistérios, não jogando praga, não. Estou aqui para te revelar algumas questões para você viver melhor. Em nome de Jesus. Você nunca vai entender os teus mistérios se você não ter relacionamento com o Espírito de Deus. E para você entender a oração, os mistérios da oração, não precisa você ser liberto de algum vício, não precisa ser liberto de alguma peste. Ora, meu filho, ora em nome de Jesus. Você vai entender como que a transformação vem. Orar, vigiar, ler a Bíblia, não depende de faculdade, não depende de curso superior, não depende de ser pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista. Orar, vigiar e ler a Bíblia não depende de alguém te dar uma carteirinha e colocar você responsável por um culto. Entenda isso aí, querido. Se você não entender isso, vai murmurar, vai reclamar e vai achar ruim quando Deus levanta alguém e põe na frente. Orar, isso é jovem. Orar, jejum, oração e Bíblia. Eu incluí o jejum aqui. Oração, querido. Leitura da Bíblia. Jejum. Irmãos, deixa eu contar para vocês uma experiência rápida. Estou correndo pelo tempo. O pastor Josué me conta que tinha um pastor com um problema terrível, grande. Que ele recebeu uma acusação de uma empresa fortíssima contra a igreja. Ele não entrou em detalhes. O juiz que estava com a causa, que ia resolver a causa, falou com o pastor Josué: eu queria ajudar a tua igreja, porque eu conheço o evangelho, sou cristão, mas o que está acontecendo, o juiz ou promotor, acho que é o promotor, eu não sei qual do poder da judiciária, que falou com ele: eu queria ajudar, mas o negócio está feio para a igreja. E o pastor lá vai perder. Ia sair na sexta-feira à tarde. O Josué fala que na quinta tarde, o pastor bateu na porta dele e falou: Josué, eu posso orar na tua casa? E lá tinha uma casa, um quarto de oração. Eu disse: fica à vontade, vou orar contigo. Josué falou assim: eu vou orar contigo. Ele falou assim: eu vou orar pelaquela causa. E aí Josué falou assim: olha, eu não tenho notícia muito boa, não. Não sei se é o promotor, o juiz que colocou lá, o negócio está complicado. Possivelmente você vai perder. Você deixa eu orar um pouquinho. E ele entrou para o quarto, era em torno de 1 hora, 3 horas da tarde. E o pastor Josué começou a orar com ele. Orou em torno de 1 ou 2 horas. E Josué levantou a coluna, levantou no joelho, saiu de mansinho, fechou a porta, falou com a esposa: olha, tem um pastor orando ali na sala, depois você chama ele para o jantar, ele deve parar daqui a pouco. O pastor saiu, levou não sei se é o filho da faculdade, foi para a igreja. Quando retornou, estava no mesmo modo, orando: meu Deus, está nas tuas mãos, o Senhor entende esta causa. Eram as 3 horas, já eram as 10 horas da noite. O pastor levantou e orou com ele. Deve orar até terminar meia-noite, para. Orou com ele até em torno de meia-noite, foi dando dor na coluna, foi dando dor no joelho, ele virava no canto, ele levantou, saiu de mansinho. Aí ele incomodou: pastor, se quiser dormir, o quarto ali está preparado. O pastor falou: amém. E o pastor Josué foi dormir. Tinha que levantar, levar as crianças na escola cedo. Dormiu uma madrugada inteira. Quando ele levantou, 6 horas da manhã, para levar as crianças para a escola, ele abriu a porta. O pastor não estava mais no joelho. O pastor estava deitado. E falava: meu Deus, a obra é tua, a obra é tua. O Senhor sabe por que estamos passando. Resolva esta causa, está em tuas mãos. Era 6 horas da manhã. O pastor Josué ficou com vergonha, não entrou para orar. Ele só abriu a porta, olhou, ouviu e
vergonha. Falou com a esposa: não tem coragem de orar, não, estou com vergonha. Esse homem orou à tarde, orou à noite e orou a madrugada inteira. Ele levou os filhos, foi para o trabalho, chegou meio-dia para o almoço. Ele pensou: agora ele está almoçando. Não é possível. Nunca vi ministério de oração desse mundo. Chegou e falou assim: esposa, cadê ele? Ela só falou: no quarto. Quando ele abriu o quarto, o pastor que estava orando já não falava nenhumas palavras. Parece que a boca estava seca já. Ele só falava: Deus, o Senhor sabe. Deus, o Senhor sabe. Deus, o Senhor sabe. Ele só repetia isso: o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Josué falou assim: eu vou orar por ele um pouquinho. Mas quando ele entrou na porta, ele falou assim: eu sei que vou ficar 1, 2 horas, eu vou sair. Não vou não. Fechou. Quando o pastor Josué terminou o almoço e estava com aquilo incomodando o espírito dele, deu em torno de 3 horas da tarde. Ele, antes de receber a ligação, ele foi no quarto para ver o que estava acontecendo. Ele estava entendendo. Quando ele abriu o quarto, o pastor não mais orava. Ele estava caído no chão. Josué fala que o suor tomou conta do quarto inteiro. Ele caiu no chão, o suor tomou conta do quarto inteiro, e ele com a cara no chão, ele batia no chão e falando: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, louvado é o nome de Jesus. Você não entende o que é ministério de oração? Oh, glória a Deus. Na hora que o pastor fechou a porta, um telefone tocou. Quando ele atendeu o telefone, a esposa do pastor que estava orando disse: Josué, fala com o meu esposo que ele pode interromper o momento de oração, porque a causa foi ganha. Você não tem noção, irmão, o que é ministério de oração. Não precisa de estudo, não precisa de diploma, não precisa de ser pastor, precisa querer ser usado por Deus, precisa querer ser despertado o Emanuel que está dentro de você, porque o reino já está dentro de você, o reino não está lá, está aí dentro. Desperta ele, irmãos. Aleluia! Você não vai despertar isso sem oração, não. Você não vai despertar isso sem Bíblia, não. A igreja, eu levantei um culto de oração de segunda a sexta, às 7h30 da manhã no templo. E o negócio estava igual aqui, era 4, no máximo 6 pessoas. Eu falei: meu Deus, uma igreja assim não pode, não pode, não pode. E Deus falou comigo: passa uma oração do sábado. Nós levantamos uma oração agora, todo sábado, 6 horas, e a gente ora de 6 a 7. Está indo quase 40 pessoas. É um conselho, muda de estratégia aqui. Porque depois a pessoa fala: desculpa porque eu estou trabalhando, muda para de manhã ou muda para tarde. Que aí não tem jeito, porque sem oração não tem como atingir o nível, não. Sem oração não tem como, não. Me falta tempo. Eu queria dar exemplo de pelo menos umas 3 pessoas de oração da Bíblia. Me falta tempo, são 5 para nós. Eu só falo de um homem chamado Kinner, ou Finer. É um dos grandes homens da fé. Esse homem orava tanto, irmãos, como Martinho Lutero. Martinho Lutero falava que se ele sair para viver o dia, sem passar pelo menos 2 horas de oração, se ele sair do trabalho, se ele sair para a missão, sem passar pelo menos 2 horas de oração, ele tinha certeza que ele ia perder a tentação, ele ia perder para a tentação de Satanás. Isso é homens que nós temos que seguir exemplo. Martinho Fine, irmãos, ele passava pelas ruas. A biografia fala que quando ele passava pelas ruas, o homem passava orando o tempo todo em comunhão, que os bares que via Fine passando, ia correndo, falava: Fine está vindo. Eles abaixavam as portas do bar devido à comunhão que o homem tinha com Deus. Quando ele entrava no restaurante para jantar, para almoçar, os donos dos restaurantes iam correndo, pegavam aquelas bebidas que ficavam e escondiam de vergonha, porque conseguia sentir o Espírito de Deus na vida do homem desse. Aí eu te pergunto: Deus mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Por que dificilmente a gente ouve falando uma coisa dessa? Eu e você, o erro caído. Oração, Bíblia, jejum. Oração, Bíblia, jejum. Você não tem noção do que vai acontecer na tua vida, no teu ministério. Você vai ser liberto, você vai receber os frutos do Espírito, você vai receber alegria, autocontrole, domínio próprio, você vai receber mansidão, você vai receber paz, você vai receber dons espirituais. Não espere Deus colocar a mão na tua cabeça e falar: ei, filha minha, eu te escolhi, irmãos. Isso só acontece na
se Deus permitir, e os pastores também, na próxima oportunidade, eu gostaria de comunicar com vocês que Deus só chama quem já está trabalhando. Eu gostaria de orar com vocês para agradecer a oportunidade, são 9 horas, e não quero ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor.